Hoje a gente começa uma série diferente aqui no canal, depois de ter resolvido exercícios de matérias mais elementares da graduação de Engenharia Elétrica, de Geometria Analítica principalmente, e já ter resolvido exercícios de eletromagnetismo, que é um pouco a disciplina mais específica. Eu vou suprir uma demanda que eu tenho há muito tempo de voltar a resolver circuitos elétricos. É uma matéria que eu gosto muito e por muito tempo nunca teve material que eu fui produzindo, né, em relação a isso. Felizmente eu consegui encontrar o material aqui do livro do Sadico, da quinta edição, versão em inglês, né? Todos os enunciados vão estar em inglês, mas que obviamente vou estar resolvendo em português. Então eu resolvi começar do básico, né? O capítulo 3, em que a gente está resolvendo circuitos bem simples, usando métodos de nós ou de malhas. E aqui é um problema prático que felizmente tem resposta, então a gente vai poder já conferir automaticamente, né? Mas aqui era um exercício que ele pedia para usar o PSPICE, que é um programa de simulação, né? E no caso a gente vai estar resolvendo analiticamente porque eles têm que dar a mesma resposta, perfeito? Aqui tem o circuito da figura 3.33, então, né? Ele pede para encontrar as tensões nos nós. Claramente aqui tem um nó 0, tem um nó 1, 2 e 3, e tá, percebam que ele só deu as respostas para V1, V2 e V3, né? Por quê? Para resolver um problema de circuitos elétricos, a gente sempre tem que começar colocando uma referência. Eu vou colocar aqui a referência. Por quê? Porque tem uma fonte de tensão independente que está com um nó conectado nessa referência. Se eu faço isso, automaticamente, esse nó V3 aqui já tem a sua tensão conhecida. Vale a tensão da fonte. Por quê? Eu tenho V3 menos a referência 0 igual ao valor da fonte. V3 igual ao valor da fonte. V3, nesse caso aqui, igual ao gabarito também, 50 volts. Perfeito? Faz muito total sentido, né? Eu podia colocar a referência em outro ponto, mas não ia ser muito eficiente, certo? Esse ponto em azul, por questões de curto-circuito, né? Ou seja, eu não tenho nenhum elemento entre esses outros pontos aqui, porque na verdade eles são o mesmo ponto no circuito. Quer dizer que todos esses pontos aqui em azul são zero de referência de tensão. Então, para eu encontrar V1 e encontrar V2, eu vou ficar fazendo tudo colorido aqui para ficar mais fácil de distinguir depois cada equação. Eu posso aplicar a lei dos nós. Para o V1, eu vou dizer então que eu tenho essa particularidade de dizer que todas as correntes sempre saem do nó. Obviamente, essa corrente aqui já é conhecida. Tem uma fonte de corrente independente impondo 500 mA, ou eu vou colocar aqui em ampere, 0,5 ampere. 500 mili é 500 por mil, 500 por mil é 0,5. É possível fazer o 0,5? Ponto, eu uso ponto e não vírgula, normalmente, ponto, 0,5A. Perfeito? Então eu tenho, obviamente, essa corrente aqui também, mas o valor dela já é conhecida. Quando eu olho o nó 1, então, o que eu tenho? Quanto que vale essa corrente aqui nesse ramo? Eu tenho V1, que eu quero encontrar. Eu tenho 0, lei de Ohm aqui nessa resistência. Eu tenho que V1 menos 0 sobre a resistência de 30 vale a corrente naquele ramo. Eu faço que todas que estão saindo é positiva e todas que estão entrando no nó são negativas. Isso vai ficar bem nítido quando eu calcular V2 daqui a pouco. Segunda corrente, eu tenho V1 aqui, 0 aqui, 60 ohms. A corrente que flui nesse ramo vai ser V1 sobre 60. E eu tenho aqui, faz sentido fazer lei de Ohm aqui? Não, porque eu já tenho uma fonte imposta de 0,5. Então eu ponho aqui o valor fixo determinado pela fonte definido pela fonte de corrente independente. Não tem nenhuma corrente entrando, entrando, todas estão saindo. Lei dos nós me garante que isso daqui tem que dar 0. Perfeito? Ora, daqui eu tenho uma equação, uma variável, eu resolvo o problema isolando essa variável. Eu boto o V1 que está em evidência e fico com 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Certo? Faço o V1 dos dois termos que estão com frações, eu fico só com as frações. O 0,5, como eu sei que ele é um número, eu passo para o outro lado, tenho que passar invertendo o sinal, menos 0,5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 60. Quando eu multiplico os dois lados por 60, aqui vai ter que aparecer o seguinte. Tem uma soma, eu tenho que multiplicar pelos dois termos. 60 vezes 1, 60, sobre 30, 2. 60 vezes 1, 60, sobre 60, 1. Então aqui
No lado esquerdo fico 2 mais 1. No lado direito, como eu tenho que multiplicar 60 para manter a igualdade, menos meio, 0,5, vezes 60. Metade de 60, 30. 2 mais 1, 3. 3 vezes o valor de V1 tem que dar menos 30. Só se o valor de V1 for menos 30 sobre 3. Mundialmente conhecido como menos 10 volts, porque atenção. Aqui para não ter problema, vou fazer o V um pouco para o lado. Qual é a resposta do gabarito? 10 volts, negativo. Menos 10 volts. De novo, acertei só aplicando a lei dos nós. Certo? Em laranja agora, para resolver V2, muito simples. V2 é um pouco mais complicado. Eu vou de novo assumir que todas as correntes que eu posso arbitrar estão saindo do nó V2. Do nó 2 que tem a tensão V2. Certo? Só que eu tenho aqui uma queda de tensão que não é só V2, porque tem o V3. A vantagem é que o V3 já foi determinado. E eu tenho a fonte que está entrando agora, né? Ela estava saindo do nó 1, ela tem que entrar em algum outro nó. Entrou no nó 2. Então, aqui nessas duas correntes, eu tenho V2, 0, V2, 0. Diferença de potencial, então, é o próprio V2. Sobre 50 e sobre 25, certo? Então, o começo dessa lei dos nós é... A gente já viu que eu posso fatorar, né? 1 sobre 50 mais 1 sobre 25. Vou já deixar aqui, porque aí se eu puder simplificar, fica mais fácil. E eu tenho que somar mais alguém. Quem? Essa corrente aqui. Qual é o valor dessa corrente? Diferença de potencial V2 menos V3 sobre 100. Certo? Então tem mais V2 menos V3 sobre 100. Tem a corrente que está entrando da fonte. Entrando no nó com sinal negativo. É a convenção que a gente vai arbitrar em todas as resoluções que eu fizer de circuitos elétricos, porque é sempre como eu fiz e eu sempre achei mais fácil fazer assim. Se você fizer o contrário, não tem problema nenhum. Vai inverter o sinal para quem entra e para quem sai, vai voltar a mesma conclusão fazendo as contas novamente. Perfeito? Eu gosto de fazer correntes entrando negativo. Então, tem uma corrente entrando de 0,5 na equação dos nós, menos 0,5. Não tenho mais corrente. Descrevi todas as correntes nesse nó. A lei dos nós de Kirchhoff garante que isso daqui tem que ser 0. Certo? Esse meio é fácil. Eu já vou passar para o outro lado. Vai ficar positivo. O que eu tenho aqui? Eu tenho 1 sobre 25. Não, eu vou deixar primeiro, vou fazer igual eu fiz do outro método ali. Para vocês ali primeiro, eu vou deixar 1 sobre 25 aqui. Só que eu sei que eu tenho o quê? Subtração de fração é primeiro termo sobre o denominador, menos o segundo termo sobre o denominador. Então tem um V2 sobre 100 aqui. Quer dizer que então aparece 1 sobre 100 quando eu fatoro o V2. Certo? Tem um V2 sobre 100 aqui. Quando eu fatorar o V2 de novo, vai aparecer mais um termo aqui. 1 sobre 100. V3 a gente já sabe que vale 50. Foi dado aqui. Então eu tenho menos 50 sobre 100. Menos 50 sobre 100 também é conhecido como meio. Então eu tenho menos meio aqui também. Então, na verdade, eu tenho dois valores de menos meio entrando no nó. Ou, quer dizer, aqui não necessariamente porque eu tenho que calcular essa corrente aqui ainda, né? Mas a princípio eu tenho menos 0,5 volts e 0,5 volts aqui, né? Amperes. Essa é uma equação de corrente. Então tem que ter volt por ohm, ampere. Menos meio, menos 1. Passo para o outro lado, mais 1. Então tem no final V2, 1 sobre 50, mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 100. Isso tem que ser igual a 1. Ora, se eu multiplicar por 100, na direita e na esquerda, eu vou tirar todos esses caras da fração aqui de baixo. Porque eles são todos múltiplos de... O 100 é múltiplo de 25, e é múltiplo de 100, e é múltiplo de 50. Então eu vou conseguir ter um número inteiro em cima, e na direita vai ficar 100, certo? Mesmo método que eu fiz para resolver V1. Então eu tenho V2, 100 sobre 50, 2. 100 sobre 25, 4. 100 sobre 100, 1. Tem que multiplicar por 100 na direita para manter a igualdade. 100. 2 mais 4, 6. Mais 1, 7. Quer dizer que o V2... E a gente já sabe que o V2 vai ter uma resposta bem triste aqui, né? Um número bem quebrado. Vamos ver se a gente acertou.
2 mais 4 mais 1, 7. 100 sobre 7. É uma fração. Eu posso cortar ela em termos. Eu vou cortar ela em 70 mais 30. Porque se é uma fração, eu tenho que manter os dois termos pelo mesmo denominador. Ora, 70 sobre 7 é fácil. 10. 30 sobre 7 não dá. 28 sobre 7 dá. Então eu vou fazer de novo 28 sobre 7 mais 2 sobre 7. 28 sobre 7, 4. 10 mais 4, 14. 14 mais 2 sétimos. A resposta é 14, alguma coisa. 2 sétimos é menor do que 1. Então, claramente é a vírgula alguma coisa. Só vou começar a mostrar que o 2 sétimos dá o ponto 286, né? Obviamente. Mas a princípio vocês aqui poderiam confiar em mim. Mas eu vou fazer aqui a demonstração. 2 sétimos. Eu tenho que começar com 0, não tenho que fazer. 3 não dá porque dá 21. Então tem que fazer 0,2. 14 sobra 6. Vai mais um 0, 60. 7, 49, 56. 49. 56 é 7 vezes 8. 56. Sobra 4. 40. 7 vezes 6, 42. Então 7 vezes 5. 35. 50. 49. 7. Certo? Para dar 49 tem que ser 7 vezes 7. Então, 0,2857. O 57 ele arredondou para 6. A resposta, né? Ele colocou só 3 casas decimais. Mas quer dizer que a resposta de fato é esse número aqui. Que agora eu vou, obviamente, tirar aqui para não ficar feio. E fazer a resposta completa. Que é 14,286 volts. Pronto. Resolvemos aqui o problema 3.10 só aplicando a lei dos nós, como é esperado, né, para esse tipo de exercício, porque é um circuito não muito complexo e não tem nenhuma fonte dependente, nem nada no gênero, mas eu achei um bom exercício que tinha resposta. Ele pedia para usar um programa, então não tinha um método à mão de resolver, ou não tinha indicado nenhum ponto. E aí achei uma boa forma de começar essa série de circuitos elétricos. Espero continuar ela por um bom tempo, tem muita matéria em circuitos elétricos. Na minha graduação ela foi dividida em 2 partes, inclusive 2 disciplinas. E eu espero que você tenha gostado dessa. Se você tem interesse em circuitos elétricos, eu espero que você tenha gostado. Se você não tem interesse, é melhor não continuar assistindo, porque vai ter bastante vídeo dessa parte, eu gosto bastante, particularmente. Considere deixar um like se você achou interessante e tem interesse em uma série de circuitos elétricos aqui, por hora, usando como referência o livro do Sadico, capítulo, a 5ª edição em inglês, né? Mas, eventualmente, eu posso estar buscando outras referências. Se tiver alguma dúvida desse espaço aqui que eu resolvi, considere estar deixando um comentário e eu vou estar respondendo assim que possível. De toda forma, eu te encontro em algum próximo exercício de alguma matéria a ser descoberta. Ou geometria analítica, ou eletromagnetismo, ou circuitos elétricos. Perfeito? Até uma próxima.